Aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Aleluia. Estamos felizes, irmãos e irmãs, porque de fato sabemos que o Senhor está conosco. Estamos felizes porque podemos hoje celebrar a vitória sobre a morte, aquilo que causa medo em tanta gente, né? O nosso Senhor Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Amém, queridos? Você está feliz com Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, onde você está. Diga comigo: Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina entre nós. Aleluia. A morte não pôde segurá-lo. Ele sem dúvida é maior do que os principados, as potestades, do que Satanás e seus demônios. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que prometeu e cumpriu. Aleluia. No terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua vida, intercedendo por toda a humanidade, e de braços abertos, comunicando a nós graça, salvação, libertação, vida eterna, esperança. Aplauda Jesus nessa noite, aplauda bem forte, querida, ao Senhor, aplauda aquele que é o Rei. Aleluia, aleluia. Aplauda aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 29, diz que quando ele morreu, aleluia, quando ele declarou está consumado, o véu do templo, aleluia, o véu que separava, foi rasgado de alto a baixo. Diga comigo: de alto a baixo. Aleluia. Quando ele morreu, querido, quando ele expirou, o véu foi rasgado. Ele declarou que não haveria mais separação, que nós poderíamos entrar, ter livre acesso à sua presença, que não mais apenas os sacerdotes ou o sumo sacerdote uma vez por ano entraria no santo dos santos para oferecer o sacrifício, mas que eu e você poderíamos adorá-lo, poderíamos ter intimidade com ele, eu e você poderíamos contemplá-lo face a face, eu e você poderíamos clamar e ele nos ouviria, e ele nos restauraria, e ele nos atenderia consoante o seu poder e a sua graça. Diga comigo: não há mais separação. O véu foi rasgado, amém? O véu foi rasgado, querido. O véu foi rasgado. A Bíblia diz também que quando ele expirou, muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Era ele morrendo, mas o povo ressuscitando. E a Bíblia diz que esses santos foram vistos na cidade por muitos, aleluia. Até na sua morte ele deu vida naquele momento tão difícil, porque verdadeiramente, querido, todo aquele que conhece a ele recebe vida e vida com abundância. Abra sua Bíblia, querido, em nome de Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 11, aleluia. Vamos falar sobre ressurreição, amém? Vamos falar sobre ressurreição, uma palavra tão necessária nos nossos dias. Aleluia. João 11, amém? A partir do versículo 40. João 11, do versículo 40 ao 44. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Obrigado, Pai, porque Tu és aquele que nos deu vida, que nos dá vida a cada dia, mas não apenas vida, mas vida abundante, vida plena, vida eterna, vida, Senhor, de excelência, porque é contigo. Continua falando conosco, Pai, e renovando e nos fortalecendo, ó Deus, e firmando a cada dia a nossa vida em Tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. No Evangelho de João, Jesus Cristo dá uma afirmação tremenda. No versículo 25 ele diz assim: olha, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aleluia. Irmão, Jesus, ele não tem ressurreição, ele é a própria ressurreição. Ele não tem, ele é a própria ressurreição e ele é a vida. E todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que realmente crê no Senhor, e aqui, querido, crer não é apenas saber que Ele existe, não é? Tem gente que acha que crer é saber que Ele existe, acha que crer é acreditar na história da paixão de Cristo, que é real, mas o crer significa receber. O crer que ele está falando aqui, que ele significa se apropriar da sua morte, se apropriar daquilo que ele fez por nós, compreender de fato que ele é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, para nos resgatar, para expiar a nossa culpa, para pagar o preço pelos nossos pecados. Todo aquele que realmente compreende isso no seu coração, todo aquele que absorve essa verdade no seu interior, é transformado pela palavra e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida e professa a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: esse receberá a vida eterna. Aleluia! Aleluia! O maior presente, querido, que a humanidade precisa não é de mais dinheiro. O maior presente, apesar de ser tão necessário, sobretudo do nosso tempo, não é? Mais do que saúde, querido, mais do que dinheiro, mais do que riquezas e bens, o maior presente que a humanidade necessita e que só Jesus pode dar é a vida eterna. Foi para isso que ele veio. E aqui, querido, aquele que declarou que é a própria vida, aquele que declarou que é a ressurreição, ele está agora numa casa aonde pessoas amadas estavam ali chorando, lamentando, estavam ali desesperançadas, pessoas especiais, como muitas estão hoje chorando, amarguradas, cansadas, desiludidas, precisando realmente da visitação do Senhor. Ali naquela casa estava Marta, estava Maria, estava uma comunidade judaica naquele lugar, mas Jesus então chegou naquela casa, a vida chegou no lugar da morte, a ressurreição chegou no lugar da desesperança, e quando Jesus chega ali, queridos, ele declara: olha, se vocês crerem, vocês verão a minha glória. Aleluia! Queridos, mais do que nunca nós precisamos crer. Mais do que nunca nós precisamos crer no Senhor. Por onde nós andamos, querido, é tanta coisa querendo roubar a minha fé e a sua fé. É tanta notícia triste, de morte, de dor, de desesperança, de desemprego, de aflição, de divórcio, de traição. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo Jesus que chegou naquela casa onde havia morte, o mesmo Jesus que chegou naquela família que estava enlutada, chorando já há 4 dias, o mesmo Jesus, querido, que chegou naquele lugar, é o Jesus que eu e você adoramos, é o Jesus que nós confiamos, é o Jesus que está aqui neste lugar, é o Jesus que não está mais morto, mas que está vivo, que ressuscitou. Aleluia! É o Jesus que não está mais pregado na cruz, mas está à direita do Pai, orando por mim e por você. O mesmo Jesus que levantou a Lázaro é o Jesus, querido, que também é fiel para fazer um milagre na tua vida, para fazer um milagre na nação brasileira, para fazer um milagre na terra. E Ele já está fazendo, e Ele já está movendo, e Ele já está estabelecendo. Nessa hora, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas estão ressuscitando novamente. Você sabia que quando uma pessoa aceita Jesus, ela está ressuscitando? A Bíblia diz que o homem sem Jesus está morto.
morto nos seus delitos e pecados. Todo dia Jesus ressuscita um homem, ressuscita uma mulher, ressuscita uma não, milhares, eu estou falando uma no sentido figurado. Todo dia milhares de pessoas são ressuscitadas, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres. Por quê, pastor? Porque creram, receberam Jesus Cristo no seu coração, creram na sua obra, no seu amor, na sua misericórdia e declararam com a boca: eu quero Jesus, eu quero viver com Ele, eu não tenho para onde ir, eu não quero ir para outro lugar, eu quero andar com Jesus. Quando alguém aceita Jesus, querido, ela sai, Tiago, na hora da morte para a vida, do lixo para o luxo, da desesperança para a esperança. Nesta hora, agora, milhares de pessoas estão ressuscitando, porque Jesus Cristo, a ressurreição, tocou no coração delas. Jesus tocou no coração delas, e elas estão agora cantando o hino da vitória. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus nessa noite? Querido, Jesus não mudou. Jesus não mudou. Jesus não mudou, Ele nunca mudará. E Ele continua. Quantas pessoas que você conhece que estavam mortas? Mortas no álcool, mortas nas drogas, mortas na cachaça, na cerveja, mortas no adultério, mortas na prostituição, mortas na mentira. Quantos casamentos que eu e você conhecemos que estavam esfacelados, destruídos, mas Jesus, a ressurreição, entrou naquela casa, entrou naquela vida, e essa alma hoje está viva para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós temos essa palavra, irmãos, nós temos a palavra que ressuscita, nós temos essa palavra que transforma, nós temos essa palavra que traz esperança. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, quando Jesus chega naquela casa, querido, Ele ressuscita para devolver a esperança. Ele ressuscita, querido, por causa do seu amor. Ele ressuscita porque foi para isso que Ele veio. Você sabia que tem muita gente que está vivo, mas está morto? No nosso mundo existem milhares de pessoas que estão vivas, mas estão mortas, sem alegria para viver, sem mais vontade de continuar a caminhar, sem mais fôlego, achando que não tem mais solução, que a vida realmente se acabou, que o melhor é colocar uma corda no pescoço e morrer. Mas o mesmo Jesus que chegou na casa de Marta e de Maria é o mesmo Jesus que você conhece, que eu conheço. É o mesmo Jesus que diz ainda nesse dia: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e viverá para todo sempre. Eu e você temos essa palavra, aleluia. Eu e você temos essa porção, eu e você temos essa autoridade. A igreja, você, eu, temos a palavra que pode mudar todo o quadro das nações, todo o quadro do Brasil, todo o quadro de Teresina. Eu e você e aqueles todos que conhecem a Jesus possuem a única palavra que tem poder de ressuscitar os mortos e de dar a vida eterna. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Abra sua Bíblia, querido, ainda, palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 5. Aleluia. Um outro momento especial de ressurreição. Marcos capítulo 5. Apenas o versículo 41 e 42. Amém? Queria que você atentasse bem para as palavras de Jesus. Aleluia. Marcos 5, 41 e 42 diz a palavra: e tomando-a pela mão, diga comigo, mão. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia. Aqui nós temos também, querido, uma outra história parecidíssima com a história de muitas pessoas hoje. Jairo, chefe da sinagoga, está com a sua filha doente.
E ele vai até Jesus. E nesse percurso, nesse caminho, sua filha morre. E as pessoas dizem para ele: olha, por que você ainda incomoda o mestre? Por que você ainda vai atrás do mestre? Tua filha já morreu. E aí Jairo vai atrás de Jesus. Jesus vai com ele até a casa. E quando chega lá, a menina de fato está morta. Mas para Jesus ela não está morta. Para Jesus ela apenas estava dormindo. Quantas pessoas estão vivendo hoje, querido, como Jairo? Quantos pais de família, quantas mães clamando, precisando mesmo de um milagre, de uma intervenção, de uma ressurreição na sua casa, na sua vida, na sua história. O caminho, querido, não é outro, tem que ir até Jesus, tem que buscar a esperança somente em Jesus. E Jairo vai até Jesus, Jesus vai até a casa de Jairo. E quando ele chega lá, ele libera a palavra de ordem, ele libera a palavra que transforma. E ele diz assim: menina, eu te mando, levanta-te, aleluia. Ele é o único que tem poder para mandar e desmandar. O nosso Jesus, ele tem autoridade. A Bíblia diz, querido, que os demônios estremecem diante dele, o inferno estremece diante dele, Satanás se curvará diante dele, todo joelho se dobrará. Ele tem poder para declarar na minha vida e na sua vida: eu te mando, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Doença vai embora, maldição vai embora, principados vão embora, pelo poder da sua palavra e da sua autoridade, querido. Que em nome de Jesus, eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é o quadro de morte que você tem enfrentado, eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ressuscitar, mas uma coisa é certa: o mesmo Jesus que chegou na casa de Jairo, ele continua cheio de autoridade, cheio de poder para dizer na minha vida e na tua vida: eu te mando, levanta-te e anda. E a doença tem que obedecer em nome de Jesus. Aleluia. É esse Jesus que você crê? É esse Jesus que você crê? O maior medo das pessoas é a morte. O maior medo das pessoas é a morte. Por isso que Jesus vem para mim, para você dizer: olha, não tenham medo, porque eu já venci a morte. E vocês também vencerão, amém, queridos? Aleluia. E Ele deixou sobre a igreja essa autoridade sobre a morte. Ele deixou a igreja, a mim e a você, esse poder para declarar vida sobre a morte. Nós não podemos, irmãos e irmãs, achar que a história bíblica é a história do passado. Nós não podemos achar que os textos que nós lemos só aconteceu há 2000 anos atrás. Nós não podemos viver acabrunhados, assustados, como se o nosso Jesus fosse um Jesus de terceira categoria, não é um arroz de terceira. Não, o nosso Jesus é excelência, o nosso Jesus é de primeira, meu irmão, minha irmã. Ele continua tendo poder para declarar sobre a morte, sobre as doenças, sobre o inferno, sobre o desemprego, sobre o casamento que está se esfacelando, sobre toda a maldição na minha vida e na tua vida. Ele continua com autoridade para dizer: eu te mando, levanta-te, levanta-te. E as coisas têm que se submeter à sua vontade. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga assim: todo mal, todo peso tem que se submeter à autoridade de Jesus. Aleluia. Meu irmão, que coisa linda saber que esse é o nosso Jesus, que não se curva diante dos problemas financeiros. Eu e você às vezes nos curvamos com medo de como vai ser, como não vai ser, como é que vamos pagar. Realmente eu e você às vezes nos curvamos, mas Ele vem e diz: eu estou com você, persevere, né? Não saia do seu lugar, fica na posição, não vai pensando que lá vai resolver. O mesmo Deus que resolve lá, resolve aqui. Se Ele mandar, vá; se Ele não mandar, fique. Amém, querido? O nosso Deus, Ele não mudou nem um centímetro, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Está escrito lá: Jesus Cristo, diga comigo assim: Jesus Cristo. Diga assim: o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Amém, querido?
Tem muita gente que não entende nada do Evangelho e diz: cadê Deus? O Covid está aí, e o Covid está aí, cadê Deus? Deus, irmão, Deus continua sendo Deus, com Covid, sem Covid, com qualquer coisa, Ele continua sendo o Senhor. Meu irmão, minha irmã, daqui a pouco o Senhor vai dar um brado e acabou Covid, e acabou doença, e acabou maldição, e nós vamos viver livres, nós vamos viver libertos pelo sangue de Jesus. Isso é só um tempo, irmão. É um tempo. É um tempo difícil, é um tempo de dor, mas Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que nós servimos está no controle de todas as coisas. Me diga aí, vá, quanto tempo o povo passou no Egito? Quanto tempo o povo passou no Egito? 430 anos. Quando Deus disse assim: vou tirar o povo, quando o povo começou a clamar, você prestar bem atenção, preste bem atenção. O povo começou a clamar, começou a clamar. Aí Deus diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou descer para livrá-los das mãos dos seus exatores. Amém? O povo clamou, 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 clamou. A igreja de hoje está fazendo o quê? Clamando. Tem que clamar, tem que buscar, tem que orar, tem que pedir. Aleluia. E Deus vai declarar a vitória, meu irmão, minha irmã. Deus vai declarar o trono dele sobre a terra. Deus vai declarar, querido, e toda maldição vai cair por terra em nome de Jesus. E até lá, pastor, até lá nós vamos orar, até lá nós vamos continuar crendo no Senhor, até lá nós vamos continuar ajudando a quem pudermos ajudar, até lá nós vamos continuar sendo solidários com as pessoas, até lá nós vamos continuar dizendo: Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Quer você morra hoje, quer você morra daqui a 100 anos, você precisa de Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Jairo foi até Jesus. Jairo foi até Jesus. Jesus foi até a casa dele. E a sua criança, a sua filhinha foi levantada novamente. A sua filhinha foi ressurreta. Você entende isso, querido? O que é que você tem de mais precioso que talvez esteja sendo tocado pelo diabo? Que talvez esteja doente, eu não sei. Que talvez esteja enfermo. O que é que você tem, talvez na sua casa, na sua família, que talvez esteja nesse tempo sendo marcado por setas do inimigo ou por situações de morte? Mas precisamos, assim como Jairo, crer que Jesus Cristo pode mudar e transformar toda e qualquer situação. E mesmo quando disseram para ele: desista, não dá mais, não precisa mais, é nessas horas que você tem que continuar. Amém? Amém? É nessas horas que você tem que continuar crendo. Quando disseram isso para Jairo, Jesus disse assim: não temas, creia. Pare de temer. Pare de temer, Jairo. Creia. Pare de temer, Isaías. Pare de temer, igreja. Pare de temer, apenas creia. Amém? Tem alguém do seu lado aí? Diga creia. Olhe para alguém do seu lado e diga creia. Pare de temer. Pare de temer, meu irmão, creia. O nosso Jesus, querido, continua sendo rei sobre toda a terra. Aquele que a morte não pôde segurar o seu corpo. Aquele que Pedro queria, tirá-lo da cruz. Que quando foram prendê-lo, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Aí Jesus disse assim: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos, e eles me libertariam daqui, Pedro. Mas eu preciso de fato morrer, para que eles possam viver, para que eles possam receber a vida eterna, para que eles possam ressuscitar. A morte de um justo
trouxe de fato a vida para toda a humanidade. Em último lugar, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Versículos 14 e 15. Glória a Deus. Vamos ler do 13 ao 15. Lucas 7, 13 a 15. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, o quê? Levanta-te. Amém? Diga comigo: jovem, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Jesus não pede por favor, Ele manda. Na morte Ele manda. Aleluia. Na morte Ele manda, Ele ordena. E ela não pode dar uma de doida não, tem que obedecer, irmão. A morte não pode dar uma de doida e ficar, não, tem que obedecer. Se Ele mandou, a morte tem que obedecer. O câncer, a AIDS, as maldições, o inferno, os anjos e os demônios têm que obedecer. Eu te mando, aleluia. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Amém, querido? Jesus encontra essa mulher indo sepultar o seu filho, e vai a nação vai com ela, ela vai chorando, vai a nação, vai o povo. Mas aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, chegou ali, tocou naquele esquife, liberou vida sobre aquele quadro de morte, e aquele jovem então se levanta. Querido, da mesma forma, Jesus Cristo pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que estão ouvindo e que ouvirão essa palavra. Tem muito quadro de morte se levantando nas nossas casas. Sim, existem. Apesar de nós conhecermos ao Senhor, a morte quer nos rondar. E eu não estou falando apenas de morte física, eu estou falando, querido, de morte em todas as suas dimensões. Morte espiritual está nos rondando o tempo todo, quer nos fazer esfriar, parar de orar, parar de adorar, parar de querer congregar, parar de querer ouvir a palavra. Querido, a pior morte é espiritual, e toda hora ela quer nos cercar, quer nos engolir, quer nos matar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele diz assim: eu mando, levanta-te, ressuscita. Nós cantamos aqui nessa noite: aviva-nos, Senhor, aviva a tua igreja. A igreja precisa ressuscitar a cada dia, a igreja precisa, eu preciso a cada dia, Senhor, dizer: me ressuscita, Pai. Eu quero estar vivo, eu quero estar de pé para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais, Senhor, não apenas para as coisas físicas, materiais, não apenas para as coisas que são boas, mas eu quero estar vivo para aquilo que é excelente. Irmãos e irmãs, a morte nos cerca, mas a vida também está ao nosso redor, a vida está entre nós, a vida está dentro de nós. Então a morte tem que se render em nome de Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aleluia. Sabe, queridos, a pior morte é espiritual. É você achar que está vivo, mas está morto, sem força para orar, sem força para adorar, sem força para congregar, sem força para ir para a igreja, sem força nem para ligar uma televisão, para assistir, para participar de um... Assistir não, porque culto não se assiste, culto se participa. Apesar de ser diante de um celular, não se assiste culto, se participa de culto. Você assiste um filme, assiste uma novela, assiste os cambal, mas culto não, culto você participa. Ora, adora, chora, se quebranta, se envolve. Quer seja numa telinha ou num telão, culto não se assiste, culto se participa. Sabe quem é que assiste culto? Vou dizer para você quem é que assiste culto.
Só tem uma pessoa que assiste o culto, ele não adora mais. Sabe quem é? Satanás. Todo culto ele assiste. Saber o que o pastor pregou, o que a igreja pregou, que amanhã ele vai tentar nos pegar na curva. Ele assiste o culto, ele não adora mais. Mas eu e você adoramos, bendizemos, declaramos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Quantos adoradores estão aqui nessa noite? Pode dar um amém nessa noite? Você pode dar um amém na sua casa e dizer: eu não sou espectador, eu sou adorador. Aleluia! Se você adora, aplauda o Senhor nessa noite, glorifica o Senhor nessa noite, dá um brado de vitória aonde você está e declara: Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina sobre tudo. Aleluia! Oh! Ele reina, Débora, Ele está vivo, a morte não pode segurá-lo. Enquanto as pessoas estão chorando, lamentando a morte, Ele está dizendo: eu te mando, levanta-te, anda, come, bebe, levanta, reage, adora. A morte não pode segurá-lo, a morte não pode nos segurar, meu irmão, minha irmã. Um dia nossos olhos vão fechar temporariamente, mas logo logo Ele vai tocar a trombeta e nós vamos nos levantar também. Nós vamos ressuscitar com Ele, nós vamos subir com Ele para morar e viver toda a eternidade. Ele é a ressurreição, amém? Curva sua cabeça, querido. Eu não sei. O Espírito Santo me deu essa palavra. Eu não sei qual é o quadro que talvez esteja te assolando. Eu não sei o que tem que ressuscitar na tua vida. Mas o meu Jesus manda dizer para você nessa noite: creia, creia, porque se creres verás a glória de Deus. Se creres, Ele vai ressuscitar esta área da tua vida que precisa de um milagre. Se creres, tu verás a vontade dEle se manifestar em você e através de você. Se creres, querido, Ele não mudou, Ele continua sendo o Senhor de toda a terra. Quero te convidar, querida, a ficar em pé em nome de Jesus. Você crê? Quantos creem aqui nesse lugar? Levanta a sua mão direita. Se você crê na sua casa, levanta a sua mão. Eu quero te convidar agora a colocar diante do Senhor. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita onde você está, quer seja em casa, quer seja aqui, dizendo: Senhor, a minha vida ou essa área precisa de ressurreição, Senhor. Essa área aqui, quer seja na minha vida, quer seja na vida dos meus filhos, quer seja no meu casamento, quer seja na minha igreja, no meu ministério, Senhor, essa área precisa de ressurreição, e eu coloco nas tuas mãos, assim como Jairo foi à tua procura, assim como Marta e Maria foram até o Senhor, assim como o Senhor encontrou aquela mulher no caminho, querido, coloca diante do Senhor agora a tua vida, e creia no milagre do Senhor, e creia na porta aberta do Senhor, e creia que Ele é o mesmo Deus, aleluia, o mesmo Deus. Diga comigo assim, declare comigo assim, diga: Jesus Cristo é o mesmo. De novo, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, amém? Ele é o mesmo, amém? Aleluia. Nós celebramos o seu nome nesse lugar. Nós nos rendemos à sua glória neste lugar. O nosso Deus não mudou. Ele continua dominando sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Logo após eu quero orar com você, querido. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Vamos profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Declare o seu amor ao Senhor nessa noite. Declare sua confiança no Senhor.
pode levantar suas mãos e declarar isso profeticamente, sim. O inferno treme. Não cante por cantar, cante com todo o seu coração nessa noite. E em seu nome Ele é fiel. os coxos andam. Oh Deus, declaramos isso pela fé. E em seu nome